Aqui agora. Quê? Mulher não falou? Semana que vem é prova, no caso? Só Não, só caiu. Não, semana que vem. Tem mais aula amanhã. Mas a gente para com médica, né? Já lá no quadro já é hoje, no caso hoje. Depois Não, tem anatopato ainda. Tem? Não, amanhã tem papo médico. Tem como você já passou aí? Professor, passa conta. Amanhã eu passo. Tá na fase. Você colocou para gravar? É para segurar de tudo. Com certeza, ele vai ter uma plateia que é. Você não quer falar nada? É tudo, gente. Bom, pessoal, vamos lá então para a anatomia patológica. Então a gente vai ver a aterosclerose. É uma aula curta, uma aula pequena. Motivação de pessoa. Fala que a aula pequena é terrível. Então, a aterosclerose ela é caracterizada por uma síndrome onde ocorre a infiltração de substâncias lipídicas na parede arterial. Ou seja, em trocar em miúdos isso aqui, é o acúmulo de gordura na parede da artéria. Esse acúmulo de gordura, ele entra como a causa mais comum de arteriosclerose. Aterosclerose já está falando que átero, de ateroma, placa de gordura. Arterioesclerose é o endurecimento da parede arterial. A aterosclerose é uma das causas da arterioesclerose. Beleza? A aterosclerose é uma coisa, a arterioesclerose é outra coisa. Então a átero é a formação dessa placa de ateroma, infiltração dessa gordura nas paredes arteriais, seja artérias de grande calibre, médio ou pequeno calibre, e vai formando essa placa de gordura, tá? Essa placa ateromatosa. Esse depósito e essa infiltração desse conteúdo lipoproteico ocasiona o que se chama uma reação inflamatória na parede arterial, certo? E aí ocorre multiplicação e migração de células musculares lisas da parede, ou seja, vão ficando as paredes desse local engrossadas. A parede arterial engrossa, mas não aumenta o calibre da artéria. É como se fosse uma mangueira, só que essa mangueira vai engrossando a parede dela, tá? Então a parede dela vai ficando grossa e o calibre, a luz dela por dentro, pequenininha, mais estreita, mais propensa a ser entupida. Tranquilo? Já o ateroma, para eu ter aquela placa mesmo formada, eu vou depender daquele endurecimento da parede da artéria, começando ali, tá? Na capa íntima, e o acúmulo já dessa substância lipoproteica de baixa densidade, que é o LDL, que você vê no perfil lipídico do paciente. Tem o HDL e o LDL. A gente costuma falar assim brincando, né? LDL. Hoje Deus livra. Colesterol bom. E o LDL. Logo Deus leva. Colesterol ruim. O HDL, né? HDL é o colesterol bom. LDL. Hoje Deus livra.
LDL, ó, Deus leva, colesterol ruim. É essa substância, essa partícula lipoproteica de baixa densidade, tá? Que é o LDL que a gente vê alto lá no exame, no perfil lipídico do nosso paciente, que já está infartado, que come mal pra caramba, né? Aquele paciente com a dieta toda zoada lá, beleza? Então você tem uma corrente sanguínea arterial muito forte, lesionando aquele lugar onde está a artéria esclerosada. E aí você começa a ter o que se chama de agregação dessas substâncias lipoproteicas nesse lugar lesionado. Então isso começa a criar como se fosse uma placa, tá? Ateromatose. Tranquilo? Lá um belo dia pode acontecer o que? De duas uma. Essa placa está sendo formada lá na artéria coronária. Vou dar um exemplo. Né? Vamos ver a morfologia primeiro aqui. Então eu tenho a lesão inicial, tá? Que é só infiltração de macrófagos, células isoladas, ainda não tem alteração no calibre arterial. E aí eu tenho o que se chama de estria grassa, ou estria de gordura, que é o acúmulo intracelular desses lipídios. Então já vai começando a engrossar um pouquinho o aparelho da artéria e vai evoluindo, tá? Aí eu já venho para o caso de lesão intermediária, que eu tenho já essa acumulação de lipídio e o depósito externo, já começa a ter um depósito de lipídio mais acúmulo de gordura. E aí eu já tenho a formação da placa de ateroma mesmo, tá? Que é esse núcleo extracelular, é esse conglomerado de células lipídicas, de gordura mesmo, até que eu chego ao estágio do fibroateroma, que vira tipo uma capa fibrótica mesmo, está calcificado. Provavelmente algum parente seu já falou assim: oh, fiz um exame aqui, deu calcificação na aorta, uma tomografia que fez do pulmão, lá na época do Covid, tomografia de tórax, deu uma calcificação na aorta. Isso aqui, esses fibroateromas, tá? Só que a artéria aorta, como ela é de grosso calibre, então a chance de ela obstruir é bem menor. E até o final, que é a lesão complicada mesmo, que já começa a ter o defeito da superfície. Beleza? Quando eu chego nesse ponto aqui, ó, onde começa a ser lesionada a superfície dessa placa de ateroma, o que pode acontecer aqui? Duas coisas para obstruir. Isso que eu estou dando exemplo da coronária, mas pode ser qualquer artéria. Vê que lesionou aqui, né? Machucou. O hiperfluxo sanguíneo passou aqui muito forte aqui, lesionou. Você teve uma lesão. O que vai acontecer aqui? Vai ser exposto aqui o que se chamam de fatores de coagulação. Lá na Topato 1, fatores de coagulação, e vai ser exposto todos aqueles fatores e os receptores plaquetários. Então esse machucadinho aqui vai começar a recrutar plaqueta. E vai juntando plaqueta, vai juntando para tampar esse machucado aqui, para não sangrar. E vai juntando plaqueta, juntando, até que essas plaquetas fecham aqui, ó. Viram um trombo plaquetário. E aí obstrui o fluxo sanguíneo. E aí daqui para frente para de receber sangue. E essa área vai ficar esquemiada. É a área que vai ser infartada. Isso pode ser pulmão, cérebro, coração, rim. Beleza? Ou vamos botar que está aqui ainda, ó, fibroateroma. Aí esse camarada aqui fez uma cirurgia, por exemplo, sofreu um acidente, fez uma cirurgia, teve que ficar aí 20 dias, 30 dias acamado.
né? Não usou aquelas meias de compressão, não usou meia antitrombo. O que aconteceu? A circulação venosa ficou muito devagar nos membros inferiores, foi muito exposta aos fatores de coagulação, criou um coágulo lá na perna do camarada. Esse coágulo veio, né? Entrou lá no ventrículo, no átrio direito, foi jogado pro ventrículo, foi pro pulmão. Se der uma sorte, esse coágulo já vem ou lá do pulmão de algum outro lugar, cai na circulação no ventrículo, no átrio esquerdo, joga para o ventrículo esquerdo e joga para a aorta. Da aorta esse coágulo ganha circulação coronária e vem aqui, ó, tampa aqui, ó. Um tromboembolismo, vem um coágulo lá na perna do cara. Por isso que quando esse paciente opera, vai ficar muito tempo em repouso, vai lá o fisioterapeuta para mexer as pernas do cara, põe ele de estimulação, bota meio antitrombo, para evitar do trombo desse sair de lá e vir ocluir no lugar desse aqui. Beleza? Pode fazer também anticoagulantes, né? Pode ser administrado também os anticoagulantes. Depende. Principalmente Como é que você põe um anticoagulante num pós-cirúrgico de trauma? Principalmente nas Você bota um cara que fraturou o fêmur, você bota um anticoagulante nele? Sem chance. Você bota um anticoagulante naquele senhorzinho que está acamado mesmo e tal, ele vai tomar lá a varfarina dele. De boa. O cara do Covid vai tomar os vial subcutâneos de heparina. O cara do trauma saiu da cirurgia, tem como. Não vai sangrar. Tá? Já é suspenso esse anticoagulante já 24 horas ou 48 horas, dependendo da cirurgia, antes do ato cirúrgico. Beleza? E aí a gente tem essas formações, né? A probabilidade de formação a partir da idade do paciente. Tá? Então até o segundo estágio, na primeira década, tá? Atinge o primeiro estágio ali na primeira década, o segundo estágio a partir ali da terceira década de vida, tá? E esse terceiro estágio aqui, que já é do fibroateroma para frente, a partir da quarta década. Lógico, isso aqui é uma estatística, tá? Pode variar de paciente para paciente. Beleza? Geralmente, até o começo do ateroma, da formação da placa de ateroma, é um paciente que ainda não tem sintomas. Tá? Um paciente sem sintomatologia clínica. Beleza? O paciente que já tem a placa de ateroma dali para frente, ele pode ter sintoma clínico dependendo da localização dessa placa de ateroma. Se for uma coronária, às vezes o fluxo está meio obstruído, ele pode começar a ter angina. A hora que ele dá uma corrida, ele dá uma andada mais depressa, o coração tem que bombear mais rápido ali para cumprir suas funções metabólicas, que exige mais circulação e mais nutrição no miocárdio. Como aqui está parcialmente ocluído, não chega aquele tanto de sangue que tinha que chegar. Então ele dói, ele tem dor. Beleza? Tá claro até agora, né? Bem tranquilão, né? Então, localizações, né? Então pode estar tanto na aorta abdominal, que é mais frequente que na aorta torácica, na aorta abdominal já começa a ter o estreitamento ali, onde vão virar as ilíacas, tá? Nas ramas arteriais maiores, beleza? Aí pode tanto ir para coronária, carótida, ou polígono de Willis na cabeça, vai dar aquele AVC, o ataque transitório isquêmico, vai depender do paciente, tá? Mas os ataques transitórios isquêmicos vem daqui, ó, tá? Não houve trombo ainda aqui, beleza? Este trombo aí, doutor, ele pode sair daí e se alojar no cérebro? Sim, opa! Aquele trombo de plaqueta? Sim. Pode, tranquilamente. Assim, Errado. geralmente quando é para morrer mesmo.
trombo sair dali e ir para outro lugar. Tipo, acontece, aquele paciente chega lá no hospital. O TVC é este caso? É um trombo que está solto no corpo e vai e se aloja no Vai cérebro? para algum lugar. Tá? Então, assim, é normal, você pega o paciente infartado, aí você faz o eletrocardiograma dele lá, quarto ventrículo esquerdo. O supra lá está tendenciando ali de 4 e 5 B6. Top, padrão. O cardiologista vai fazer o CAT ali, acha mais 2, 3 rãs obstruídas. Né? Já está no estágio já de fibradenoma. Aí fala, pô, o cara infartou, saiu de lá com 5, 6 stents no coração. Então foi na zona que estava ocluída, né? E como ele já está com o CAT lá, com a câmera, né? Ele vai olhar os outros vasos também. Aí acha mais vaso obstruído. Semi-obstruído, né? A parte do fibrateloma já. Aí ele solta o stent também ali dentro, para abrir a circulação. Mas esse coágulo que está ali, ele sai, migra e vai lá para cima, pro cérebro? Pode ir para o cérebro, pode ir para qualquer lugar. Pode ir para o pulmão. Aí o cara está tomando embolia pulmonar. Pode ir. Só Jesus sabe. Não sei se vocês já viram, cara. Tem uns Instagram de cardiologia. Aí, os caras estão fazendo um ecocardiograma. Camarada, né? Ultrassom no coração. E tá lá o trombo enorme dentro do ventrículo esquerdo, rodando dentro do ventrículo. Aí o povo fala, nossa, olha o tamanho do trombo, vai aqui. Cara, na hora do eco, o cara tá fazendo um eco, o trombo sai do ventrículo e vai pra horta. Aí você escuta o cara falar, meu Deus. Tá bom, só Deus sabe onde vai. E certinho, na hora que o trombo sai do ventrículo esquerdo, vai só pra horta. Onde é aí, achar ele? Não acha, né? Coagula o paciente. Vai achar que não tem uma besteira. Coagula o cara. Pode sei lá. ser o pulmão, sei lá. Muito doido. Então as áreas mais propensas a sofrerem a obstrução são áreas de menor calibre. Então artéria renal, coronária, artéria mesentérica, tá? Então, entra a patogenia da aterosclerose, alguns fatores de risco. Nós temos que são fatores de risco modificáveis e fatores não modificáveis. Os fatores não modificáveis, né? Idade, os hormônios sexuais do paciente e os antecedentes, tá? Alterações genéticas. Você atende paciente infartado, cara, paciente jovem, 28, 30 anos. Você fala, seu pai, então meu pai morreu de infarto, meus avós, pai do meu pai morreu tudo de AVC, meus tios tudo tem marca-passo, tem ponto de safena. Aí então você pergunta para o paciente, primeira coisa, história familiar. Eles vão aprendendo a história clínica em semiologia no semestre que vem. Semiologia você preenche alguns dados. Primeiro, motivo de consulta. Depois, antecedentes da enfermidade atual. E a enfermidade atual dele, ele chegou ali, essa dor no peito. Dor no peito de aparecimento súbito. Dor de aparecimento súbito. Localizada. External. De intensidade moderada. Que irradia para a mandíbula e para o ombro esquerdo, tá? De característica transfixante, sem atenuação, frequência, né? A gente põe dor direta, sem cessamento, característica transfixante, com tanto tempo de duração e sem sintomas acompanhantes, por exemplo. Você descreve a dor do paciente. Aí tem um outro espaço embaixo, chama antecedentes.
remotos da enfermidade atual. O paciente já teve algum quadro similar a esse, dessa dor antes. Aí depois tem antecedentes patológicos pessoais, se ele tem hipertensão, diabetes, qualquer doença que já tem. E depois tem antecedentes patológicos familiares. É um dado que você preenche na história clínica, tá? O pai falecido, ano tal, com infarto agudo de miocárdio. Mãe diabética, tantos anos, não tratada. Tá? Tem que preencher tudinho. É, isso aí Beleza? Então, são fatores que você tem que não pode deixar passar, tá? E nós temos são fatores modificáveis. Fatores modificáveis é aqui que o paciente consegue alterar ali. Primeiro, né? Hiperlipidemia. Triglicerídeo, colesterol, tudo alterado, tudo alto. O perfil lipídico do seu paciente. Tá? LDL, HDL, triglicerídeo. Tá? Tudo isso daí. Hipertensão arterial. O paciente opta ou não por controlar o valor pressórico dele, né? Vai na consulta médica, ele recebe a medicação e ele não toma, por exemplo. O tabagismo, tá? Comprovado cientificamente que a nicotina entra no sistema sanguíneo, né? Cai na rede sanguínea, já faz vasoconstrição imediata. Diabetes mellitus, tá? Também alguns fatores são considerados fatores menores, né? Inflamação, homocisteínemia, síndrome metabólica, tá? Síndrome metabólica lipoproteica também muito baixo. Fatores que afetam a hemostasia do paciente. E clássico, né? Vida sedentária, estresse, obesidade. É quase um estudante de medicina. Né? Mas tá tudo certo. Lá tem tempo ainda, gente. Beleza? Então esses são fatores modificáveis. Vamos lá. Quais são os sinais e sintomas clássicos da aterosclerose? Cara, vai depender de onde eu fluir. Se eu fluir coronário, tá? Então o paciente vai ter dor torácica, angina. Se for carótida, ou seja, vai fazer um hipofluxo cerebral. Beleza? Qual que é o primeiro sintoma quando falta sangue no cérebro? Né? O paciente desmaia, o paciente tem tontura, o paciente entra com essa clínica e ele vai fazer uma clínica de AVC mesmo, tá? Bom, ocluir o vaso periférico, né? Clássico, membro frio, né? Pegajoso, perfusão lentificada. Se for membro inferior, o paciente começa a ter episódios de claudicação. Tem claudicação, aquela dor profunda na panturrilha. Principalmente quando ele caminha. Ele caminha a hora que precisa, o músculo precisa de mais sangue oxigenado para trabalhar. Não chega esse sangue oxigenado e essa isquemia dói. Beleza? Se for em braço, mesma coisa, cara. Tá? Dormência, formigamentos. Beleza? Se for artérias renais, o paciente pode entrar num quadro de injúria renal. Você tendo uma hipoperfusão renal, você tem uma atividade renal lentificada. Então o paciente diminui a taxa de filtração glomerular. Então é o cara que entra em insuficiência ou injúria renal crônica. O paciente vive inchado, tá? Retém líquido demais. Geralmente reperfunde esse vaso renal aqui, tá? Reperfunde no mesmo sistema do cateterismo cardíaco mesmo. Beleza? Mas é um paciente, quando não tratado, ele tem tudo para caminhar ali para hemodiálise. Vai ainda até esse rim lesionar mesmo, fazendo necrose de tudo, necrose, lesão celular irreversível, né? Você já no episódio de necrose. Tranquilo? Bom, o tratamento, né? Primeiro, prevenção primária, tem que fazer. Né? Então, a prevenção primária é a mudança de estilo de vida do paciente, né?
hábitos dietéticos, toda aquela aula que a gente viu lá de enfermidades meioambientais. E depois a prevenção secundária. Aqui já são medicações mesmo, que vão reduzir os níveis de colesterol, triglicerídeo, tá? Que vão reduzir essa absorção de gordura. Um exemplo, o paciente que vai usar ali o Orlistat, o Xenical. Só usei para emagrecer aí, né? O que esse remédio faz? Ele inibe a absorção de gordura lá no intestino. Se a gente vai no vaso, meu irmão, e fala assim, cara, com aquela nata de óleo em cima da água. O paciente põe óleo mesmo, gordura para fora. Porque não absorve gordura. O remédio inibe a absorção da gordura. Tá? Medicação muito usada para tratar esteatose hepática. Da diarreia. Não é que ele dá diarreia, né? Como não absorve aquela gordura que está no intestino, então essa gordura vai sair. Então, ele não induz diarreia, mas vai ser durinho, né? Carregado de óleo. É óleo mesmo. Mesmo coitado. Pela banho de coco. Eu estou perguntando aqui para ver. Aí tem também a colestiramina, né? O ácido nicotínico. O ácido nicotínico não é uma coisa de nicotina, tá? O ácido nicotínico é hipolipemiante. Ele diminui a ação triglicerídea. O triglicerídeo você pode inibir com os fibratos, os ciprofibratos da vida. Tá? E aí, por último, nós temos o que se chama de prevenção terciária. Prevenção terciária, aqui já vão ser medicações associadas àquele ato cirúrgico de reperfundir o vaso que ainda não colapsou. Esses tempos para trás nós atendemos um senhor de 70 e poucos anos aí, com angina. E durante o episódio da angina, durante a dor, o cara não está infartado ainda. No eletrocardiograma pode ter alteração. A gente mandou esse paciente para baixo. Esse paciente foi para a hemodinâmica. Certo? Tem hemodinâmica particular aqui. Na hemodinâmica foi constatado que fez uma arteriografia nele, que ele tinha 5 vasos que estavam semi-ocluídos. Que estava lá o fibrateroma, quase fechando. Ou seja, quando está muito fechado assim, às vezes o stent, às vezes a sonda não consegue colocar o stent aqui dentro daquela mola para reperfundir. Aí é onde se faz a famosa ponte de safena, ponte mamária. Aí faz a ponte, tá? A ponte liga o vaso daqui até aqui e desvia esse fluxo. Beleza? Então esse paciente era um paciente a princípio, a gente achava que tinha um ponto de hipofluxo, né? Uma lesão complicada ali, ou um fibrateroma, e saiu da hemodinâmica com 5 pontes. 3 pontes de safena e 2 pontes mamárias. Cirurgia nova de peito aberto mesmo. Tá? Beleza? De boa, né? Então, esse tipo de cirurgia,